Olá, gente! Estamos com mais um Pet Vida Cast, esse programa maravilhoso que está no YouTube, está no Instagram e que traz muito conteúdo bacana sobre direito animal, saúde única, questões ligadas mesmo ao mundo pet. E você que ainda não se inscreveu no nosso YouTube e repassou para os seus colegas, faz isso agora, porque com certeza eles vão ter acesso a muito conteúdo importante relacionado à causa animal e à proteção animal, tudo que é vinculado a especialidades médicas e muito mais. E hoje eu vou conversar com a médica veterinária Eveline Marques, ela que tem a formação há 10 anos como médica veterinária. O currículo dela é extenso, tá, gente? Deixa eu só aqui dar uma pescadinha, porque com certeza eu não tinha condições de decorar tudo. Ela que está fazendo, doutorando, ela que é doutoranda, na verdade, em políticas públicas, tem mestrado em ciência animal, profissional em pesquisas na área de saúde e é cirurgiã de cães e gatos. Eveline, muito obrigada por você estar aqui conosco e a gente vai já debater sobre um assunto muito importante, anticoncepcionais, né? Você que tem essa especialidade em ciência animal, profissional em pesquisas da área de saúde, com certeza vai trazer assuntos muito interessantes. Saiu uma notícia, né, falando sobre anticoncepcionais para cadelas e gatos que só poderão ser vendidos com receita veterinária. A minha pergunta inicial é: deveria só ser vendido com receita veterinária ou, na verdade, deveria ser proibido? Vamos falar sobre esse assunto que é um pouco polêmico e você vai explicar para as pessoas entenderem como é que funciona esse andamento. Não se deve proibir logo de imediato, se deve ter um caminho, na verdade, diferenciado para poder lidar com essas situações? Deise, eu que agradeço muito esse convite. Imagina. Realmente me sinto honrada de estar aqui honrada nesse momento, porque a nossa caminhada, ela já vem, né, de longa data. Desde o NEAFA. Envolvida com toda essa questão animal, né? Sim, pesquisas, né? Eu que, digamos assim, ajudei aí nas suas pesquisas, acho que de mestrado, não foi? Muito, porque exatamente no decorrer dos mestrados, né, toda a minha conclusão de pesquisa era voltada para a política pública. Uhum. E trabalhando, atuando numa organização não governamental. E você é uma das únicas aqui, né? Se não for a única aqui em Alagoas. Eu acredito, você conhece eu outro? acredito que eu seja a única veterinária aqui no estado fazendo doutorado na área de políticas públicas, né? Porque assim, veio esse interesse natural, né? Por causa desse universo que a gente já vivia mergulhada, trabalhando em organização não governamental, trabalhando com a sociedade civil organizada, com o problema nas mãos, sozinha, né? Distante do governo, distante da assessoria técnica. E a gente sentia muito bem como era isso. E aí, esse é um dos problemas que quem está na área de proteção animal lida muito bem, que é a questão dos contraceptivos hormonais. Sem dúvida. Então, a sua pergunta ela é muito boa, já para a gente iniciar, porque se formos dar uma olhada no cenário de políticas públicas relativas a cães e gatos no Brasil, nós somos bem atrasados em muitas questões, né? E aí, uma das questões pertinentes para se organizar aqui no país é justamente o comércio desses fármacos, né, chamados popularmente de inibidores de cio, ou vacina anti-cio, que é assim como as pessoas o remetem, né, normalmente, que na verdade é um fármaco hormonal chamado de progestina, e eles são vendidos na forma injetável, de uma maneira muito prática. Em balcões, né, de pet shop. Por essa praticidade se tornando algo banalizado. Exatamente. Aonde qualquer cidadão tem acesso, sem uma orientação. Muito barato, né, Eveline? Muito barato. Além do acesso fácil, muito barato. Então, qualquer um pode comprar e acha que isso vai resolver todos os problemas. Na verdade, não, né? Caiu numa facilidade popular de acesso. Ficou truncado o entendimento na cabeça das pessoas. Então, as pessoas ingenuamente saem de casa para comprar um fármaco que eles chamam de vacina contra o cio. É assim que as pessoas enxergam isso. Vocês estão ouvindo? Desde a década de 90, eu sempre friso. O Brasil tem uma dívida moral com este assunto. Porque desde a década de 90, que é quando esses fármacos estão aqui devidamente legalizados para vender, para serem comercializados, né? E quem legaliza e quem organiza isso, o controle de fármacos a nível veterinário, é o Ministério da Agricultura. Desde a década de 90 que esses fármacos são cadastrados, liberados para venda, mas
com a venda livre, sem uma necessidade de ter uma receita prescrita pelo veterinário, caiu no gosto popular, no entendimento truncado. As pessoas saem de casa geralmente para comprar uma coisa que está ali fácil dentro de uma injeção, em 1 ml. E qualquer pessoa acaba aplicando, né, Eveline? Que custa R$3. E nesse momento caiu na popularidade, então as pessoas têm a liberdade de comprar, a liberdade de levar para casa, de aplicar no animal. E ficam somente com as instruções que estão na bula, que são muito técnicas. Então as pessoas... E que nem todo mundo entende, porque tem que ter formação. A nível popular fica difícil compreender, mas Exato. Os fabricantes dizem lá que é necessário ter orientação veterinária, né? Mas pela facilidade de compra e levar para casa para aplicar, enfim... E é mais barato do que uma castração, porque não existem também políticas públicas que façam com que sejam realizadas campanhas, tanto no município quanto no estado, para castração, controle de natalidade. E é o que? Mais barato comprar uma injeção dessa, né? Esse é um somatório dos problemas, né? Que fazem com que a venda do anti-cio se tornou... comum, né? Banalizada. Por quê? Se caiu no entendimento truncado das pessoas que aquela injeção serve para controle populacional, o que não é uma verdade. Aquele produto que é vendido, ele é um hormônio que ele é indicado para inibição esporádica do cio. Portanto, em algum momento na vida da cadela ou da gata, é possível se utilizar aquele fármaco para você inibir o cio naquele momento, porque não é interessante que ela fique prenhe naquela fase, mas não é uma coisa para ser usada repetidamente. Ele não é indicado para fazer controle populacional. E muita gente faz isso no caso de cadelas de 6 em 6 meses e no caso das gatas. E quanto tempo mesmo, Eveline? Geralmente, quando você começa a se acostumar, né? 4 meses. Cada 4 meses para as gatas. Então, esse entendimento truncado veio se perpetuando, se popularizando, né? Exatamente. Por quê? Se o cidadão não precisa do médico veterinário para ter acesso ao fármaco, então ele pulou uma etapa importante, que é a avaliação que o veterinário faz no animal para saber se ele está apto a receber aquele fármaco. Pulou essa etapa, né? Então as pessoas têm acesso fácil, administram fácil nos animais, só que administram no tempo errado. Porque existe um rigor de conhecimento sobre a fase hormonal que a fêmea está passando, que até para o próprio veterinário é um desafio você descobrir qual é essa fase hormonal correta. Nós precisamos nos utilizar de exames laboratoriais, como, por exemplo, uma citologia vaginal, para eu ter certeza que a cadela está no momento adequado. E é um desafio para mim, enquanto veterinária. Então, assim, diante dos riscos e dos benefícios, nós também sabemos que existe uma lista de efeitos colaterais que os próprios fabricantes demonstram lá nas bulas. E os mais comuns, Eveline? Que nós nem queremos cometer esse risco enquanto veterinário. Eu não quero, eu nem indico, eu nunca prescrevi. Eu estudo este problema há muito tempo, eu estudo estes produtos há muito tempo, mas eu nunca me encorajei de indicar, nunca fiz uma prescrição sobre isso. E assim, como você mesma comentou nos bastidores, surgiu isso, foi recebido pelas comissões, está sendo avaliado para ser liberado somente com receita de médico veterinário. Mas a gente espera que realmente nenhum médico receite isso para o seu pet, né? Para o seu cão, para a sua cadela, para a sua gata, e que realmente isso venha a fazer com que se diminua essa prática. Então, assim, a nível de política pública, essa é uma decisão que o Brasil está precisando também. E, digamos, é uma evolução, né? É um passo. Considera-se uma evolução. Atrasado, mas nós precisamos desse passo e precisamos comemorar que ele está acontecendo. Então vejam só, como é que se resolve, né, Deise, essa questão de vender esse fármaco livremente como ele é vendido no Brasil? Só se resolve com decisão política. Isso não é uma coisa que a gente resolva com uma reunião técnica, embora esse caminho já foi tentado, a nível parlamentar, inclusive. Né? Só se resolve com a decisão política. Por quê? Porque é uma coisa que vai mudar a dinâmica do país. Né? As pessoas hoje têm um acesso, existe uma cultura popular de acesso a esse fármaco, existe uma crença de que eles vão controlar o nascimento das cadelas e das gatas dessa forma. O que não é verdade. Existe uma crença, inclusive, a nível ministerial, de que é importante este fator para que não nasçam muitos cães e gatos no Brasil. E eu digo que é uma crença, porque, obviamente, que isso não é indicado para ser controle populacional. Então, essa confusão toda mostra para a gente que há necessidade de ter uma política pública que é organizar este comércio. Para quê? Organizar o comércio para ter uma segurança de utilização melhor desse fármaco, com respeito, inclusive, à categoria médica veterinária aqui no país, porque nós somos os únicos responsáveis e aptos a administrar certos medicamentos, principalmente hormônio, como é esse caso, e nesse momento as coisas vão sendo atropeladas. Então, essa decisão,
que acabou de sair, né? Que virou notícia essa semana. Sim, sim. Que aí você está super atualizada desde trazendo esse assunto Mas aqui. também você publica nas redes sociais e eu estou acompanhando para estar por dentro. Esse mês de novembro, nós tivemos a felicidade de ver na Câmara dos Deputados isso virar notícia. Porque o PL, né, o projeto de lei, que é a ideia que está lá tramitando na Câmara, que tem a intenção de organizar o comércio das progestinas, né, o comércio da vacina Anticil, ele acabou de receber mais um parecer favorável, né, já são 3, vem passando nas comissões da Câmara e agora foi definido um texto substitutivo, porque nós temos aqui no país apenas 2 projetos de lei tramitando em relação a esse assunto. Temos até que destacar, porque é um deputado do Ceará, Célio Studas, que é assim, envolvidaço assim, com a questão animal, Sim. super conhecido aqui no país. E Alagoas, tem algum? E o outro PL é o PL do deputado daqui de Alagoas. Então, nós temos esses únicos 2 deputados envolvidos, assim, com coragem de enfrentar este problema, porque é um problema que nós estamos lidando de frente com os interesses dos laboratórios, a indústria farmacêutica. Né? A indústria farmacêutica, exatamente. Que é forte porque vocês imaginem que é o Brasil inteiro, né? Esse comércio, ele é muito forte, embora seja um comércio que tem um custo pequeno, são R$3 a ampola, né, desse produto, mas as empresas... Mas no contexto geral... no volume, né? Exato. Então, assim... E para eles, quanto mais vender, melhor. Então, não importa se o valor é pequeno, o que importa é o montante. Aí entra nas questões comerciais, nos interesses econômicos, assim, muda a dinâmica do país. Então, a ideia do projeto não é proibir a comercialização, e sim dar segurança de utilização e controlar, né? Para não ficar vendendo de forma desenfreada. Dar segurança de utilização através de um controle do comércio. Como é esse controle do comércio? Ora, se eu estou falando de um fármaco que necessita ter o apoio técnico veterinário para poder conhecer o momento adequado para usar no animal, então é inadmissível ele estar sendo vendido como ele vem sendo vendido. Pulando essa etapa... E como é que está isso, Eveline, lá na Câmara dos Deputados? Está avançando? Como é que está caminhando? Você que está acompanhando com certeza o passo a passo. Então, aí a gente fica feliz porque a coerência do texto que está sendo montada, ela é realmente o que o país precisa. É inadmissível você ter um produto como esse sendo vendido livremente, quando, na verdade, precisa do veterinário, obrigatoriamente. Sem o profissional estar à frente e receitando ou não, né? Vendo a necessidade e viabilidade ou não desse fármaco. Exato, para usar o fármaco. Então... O que o projeto de lei diz é o seguinte, que estes medicamentos passarão a ser vendidos somente com a receita prescrita do veterinário. Então, o que é que acontece? O balconista, lá na hora que a pessoa for comprar, ele só libera a venda se tiver a receita do veterinário. Sim. Semelhante à situação que ocorre nas farmácias de medicação para seres humanos com antibiótico. Só libera se tiver a receita do médico. Por quê? Porque isso é uma questão de segurança, de saúde para quem usa. No caso dos animais, a gente tem que intervir, né? Porque o cidadão que cria a cadela e a gata, ele sai ingenuamente da sua casa, achando que está indo comprar uma coisa boa. E que está fazendo bem pelo seu animal, que na verdade não é. A palavra precisa ser dita, porque as pessoas não entendem a gravidade das coisas. E é preciso a gente estar sempre nesses canais, esclarecendo essas ideias. E a Eveline está aqui para isso. Eveline, é você que está detalhando isso, informando o quanto as pessoas estão sendo ingênuas de comprar esse tipo de fármaco para aplicar no seu pet, na sua cadela ou na sua gata. Eu queria que você detalhasse para mim, já que você falou dos caminhos, dos avanços que estamos tendo em relação a esse anticoncepcional, vacina Anticil, digamos assim, o que isso pode trazer de consequências para quem usa de forma desenfreada? Aquele tutor ingênuo que acha que isso vai ser o suficiente para controlar o cio da sua gatinha, da sua cadelinha. A gente sabe que as gatas e as cadelas, mais as gatas, né? Elas são muito prejudicadas, na verdade, elas acabam desenvolvendo problemas de saúde que muitas vezes podem ser irreversíveis. Você consegue reverter com tratamento, mas o tratamento acaba sendo muito caro. Toda a lista de efeitos adversos, efeitos colaterais, né, que nós conhecemos, quais são as doenças que são causadas, os fabricantes deixam descritos lá na bula, não é? Só que nem todos sabem traduzir, né? Então, assim, eu, de fato, tenho segurança para falar com você sobre esse assunto, porque foi justamente o seu estudo. A minha dedicação no mestrado aqui na Universidade Federal de Alagoas, onde eu me dediquei junto, né, com os meus orientadores a trabalhar uma doença chamada hiperplasia fibroepitelial mamária felina, que é em gata, é uma coisa exclusiva das gatas. E durante o meu estudo,
eu consegui evidenciar de que a gravidade dessa doença está relacionada à utilização desse fármaco anti-sil. De forma indiscriminada. Por quê? Existe uma situação peculiar da gata, que ela às vezes produz de forma elevada a progesterona, que é um hormônio natural da fêmea. Sim. E isso acontece muito mais elevado na fase de puberdade, que é quando ela está entrando no primeiro cio. E 5 meses, 5, 6 meses. E é onde as pessoas, voltando à palavra, ingenuamente querem evitar a primeira cria e vão lá na casa agropecuária comprar a injeção para chegar em casa e aplicar na gata. E vende em qualquer casa agropecuária. Vende livremente. Livremente, em qualquer lugar. No Brasil inteiro, nas casas agropecuárias. Então, o que acontece é um somatório de fatores. Por exemplo, a fase elevada de progesterona que a gata está tendo do primeiro cio. No seu primeiro cio. Junto com a vontade da pessoa em inibir esse cio, inibir as crias, aplica este mesmo hormônio. Então, ele sobrepõe o mesmo hormônio. Causa uma bomba atômica de progesterona na gata e a gata tem um reflexo que acontece só nela, que é o aumento exagerado das mamas, que é a chamada hiperplasia mamária, que é um gigantismo mamário, uma coisa absurda em algumas gatas. Eu já vi, realmente é absurdo. De pele. Já vi. E as gatas acabam até tendo complicações que podem morrer por conta dessas consequências, que é um aumento abrupto, rápido, coisa de 10, 15 dias a pessoa está na sua frente dizendo após aplicar, aí eles vêm achando que você não entende do assunto. Isso foi o quê? Há meses que está assim, mas na verdade, assim que se aplica, uma semana depois, pode ser que as mamas já tenham sido... A hiperplasia mamária felina, essa é assim, quando a pessoa está falando, isso estava... A semana passada não estava desse jeito, é verdade. Aplicou, se houvesse somatório de hormônios na gata... Explode assim. Ela expande absurdamente. É o chamado gigantismo mamário. Por quê? Porque envolve uma cascata hormonal, né? Envolve GH, envolve GF1, GFBP3. É uma cascata de hormônio que só nós da área técnica conseguimos compreender. A pessoa que está ali, dona da gata, ela é a mais ingênua da história. Ela, às vezes, toma um susto quando a gente fala, olha, essa situação se agravou por conta daquela aplicação, daquela injeção. Sim. Ai, meu Deus, uma pessoa tomou um susto. Então, a gente só constata a ingenuidade do povo. Falta de conhecimento mesmo. Aí, veja como é, a ingenuidade do povo, a ausência do governo, porque é quem libera para comercializar desse jeito livremente. Sim, acessibilidade. E aí a gente vê uma situação chamada de negligência aqui no Brasil. Porque a palavra negligência a gente só pode utilizar quando a gente está diante de uma situação em que você conhece a gravidade e você faz vista grossa. E o Ministério da Agricultura conhece a gravidade, sabe por quê? Porque desde a década de 90 que nós, das faculdades de medicina veterinária, documentamos, publicamos trabalhos. É para isso que serve publicar trabalho, que as pessoas às vezes ficam sem entender a utilidade. Acha que é só para você, eu quero aparecer um estudo e ponto. Nunca foi. Na verdade, a gente gera conhecimento técnico para desenvolver o país. E aí a gente já não tem mais para onde, Deise, publicar artigo mostrando a gravidade das progestinas serem vendidas como elas são. E uma das consequências do meu trabalho de mestrado, uma das conclusões, foi justamente essa. Eu não poderia ficar olhando para aquela conclusão de pesquisa, sabendo que a gravidade dessas gatas estão relacionadas a um uso inadvertido de um fármaco que é vendido livremente. E onde é que está a falha? Numa falha legislativa. Porque não era para ele estar sendo vendido livre, ele precisava estar sendo controlado. E existe uma lista de fármacos de controle veterinário que o Ministério da Agricultura regula isso daí, só vende com receita. Este fármaco precisa fazer parte dessa lista. Então, nós montamos um documento técnico através da via parlamentar, chegamos até o Ministério da Agricultura para fazer um debate aqui, fizemos um debate a nível nacional. Aqui em Alagoas há debate, Eveline, sobre o assunto? Não, sobre esse assunto aqui não, porque também, Deise, não é um assunto que a gente resolva na instância municipal, na instância estadual, é uma coisa federal. Então, nós tivemos aí o apoio de um parlamentar aqui de Alagoas, que aí a gente frisa. Para que servem os políticos? Para servir o povo. Sim, sim. Então, e político tem que caminhar junto com classe técnica. Então, nós temos a Universidade Federal pesquisando o desenvolvimento para o país e temos a força política, que é quem toma a decisão lá, organizando os projetos. Então, a gente fez um elo, se comunicou, prontamente nós tivemos um parlamentar aqui, que é o deputado Marcos Beltrão, ele levou a demanda até o Ministério da Agricultura, lançou um debate técnico, e lá a gente entendeu que eles têm um receio de que... E você, inclusive, já foi lá, né, para apresentar o seu trabalho? Estive também, num outro momento, na Câmara dos Deputados, para contribuir com a questão de debate sobre orçamento público federal para castração, que o país não tem. Então, isso é uma outra questão séria que eu também tive a oportunidade de ir lá contribuir. Eu acho que, na verdade, eu posso dizer assim, Eveline, que tem uma ligação. As pessoas não têm essas campanhas de castração, não têm esses mutirões como deveria. Totalmente ligado. Desde você é fantástica. Por isso que as pessoas, assim, sem conhecimento, como você mesma disse, de forma ignorante, eu posso assim dizer ingênua, elas acabam, vou comprar esse fármaco que custa R$3 porque eu não tenho uma política de castração na minha cidade.
eficiente. As pessoas nem entendem que pode ter uma política de castração na cidade. Nem Isso entendem, é a pior exatamente. coisa, porque não o povo não consegue nem se organizar para cobrar o que precisa. Então, eu vou chegar justamente aí nisso. Quando nós fizemos a reunião técnica com o Ministério da Agricultura, entendemos lá a sensibilidade deles de falsa crença, uma sensação, né, uma crença, de que se regular o fármaco a nível de comércio vai gerar um aumento de nascimento de cadelas e gatos. Então, o país não pode fazer isso nesse momento. Então, foi uma preocupação que eles externaram para nós. E aí a gente lembra que, nesse momento, se existir essa preocupação, é a hora da gente instituir a política que mais o Brasil precisa. É o orçamento federal para castração. Então, a gente vem, derrubar um problema e resolver o outro. Resolver o outro, exatamente. Porque a exatamente. gente só vende muita vacina anti-sil aqui no país porque o país não tem uma política pública de castração. E se houver essa política pública, um controle de natalidade efetivo, eficaz, você não tenha dúvida do quanto vai ser desnecessário as pessoas irem para esse fármaco, correrem atrás desse Mas produto aí, que só Deise, traz olha onde é que malefícios. o primeiro entendimento que precisa acontecer é o entendimento do legislativo, é o entendimento de quem está lá, organizando as políticas públicas e as legislações. Se o entendimento no Ministério da Agricultura ainda é esse, atrasado, de que é preciso ter... Alguém tem que esclarecer isso. É preciso ter fármaco contraceptivo sendo vendido livremente para as pessoas que criam cães e gatos. E você é uma dessas profissionais que pode ajudar nesse sentido, do esclarecimento. E a nossa ajuda já começou... Saírem da ignorância. A nossa ajuda começou justamente no programa de mestrado da Universidade Federal de Alagoas, porque a gente estuda para isso, a gente estuda os problemas que a sociedade tem. Universidade Federal sendo sempre necessária. Amém. Sempre será. Sim. E nós tiramos leites de pedra, minha filha, porque para produzir pesquisa nas condições que nós temos, nós produzimos uma pesquisa aqui. Veja, na UFAL, em Viçosa, lá na fazenda, eu costumo até brincar, no meio do mato, produzimos um motivo que chegou a Brasília para mudar uma realidade nacional. Então, assim, é muito esforço. A universidade pública, ela tem esse papel, né? Mas, acima de tudo, uma força de vontade muito grande nossa, de estar lá pesquisando e driblando esses Eveline, você acha que a gente, assim... esses caminhos difíceis. Você acha que a gente tem avançado diante das políticas públicas? Lógico que são passos lentos, mas você acha que, por exemplo, o seu mestrado que serviu para ajudar nesse entendimento dos gestores, né, do executivo mesmo, você acha que isso ajudou para que houvesse esse entendimento em relação a, por exemplo, os anticoncepcionais? E isso eu considero um avanço. Lógico que temos muito a avançar ainda, mas é como você mesma mencionou. A questão de você proibir a venda, assim, diga assim, aberta, livremente, de fármacos, proibindo, só sendo com a receita de um veterinário, isso vai ajudar a eles entenderem que é necessário se terem políticas públicas relacionadas ao controle de natalidade, à castração, realização de mutirões, orientação, educação ambiental. E assim, eu tive a felicidade, né, de pelo menos, se eu morrer amanhã, eu morro tranquila. Por quê? Eu tive a felicidade de viver o momento, tive a oportunidade de viver o momento, um debate técnico com o Ministério da Agricultura, de ouvir a pessoa responsável lá dizer o seguinte: nós precisamos ter cuidado porque se a gente restringir o comércio do fármaco anti-sil, a gente vai ter um nascimento muito grande de cadelas e gatos, de cães e gatos, e o Brasil vai ter um prejuízo com isso. E eu tive o prazer de olhar para essa pessoa e dizer: olha, este é o momento da gente repensar as questões das políticas. Do atraso com a política pública, que é a mais importante que o país precisa, que é um orçamento público para muito pontual, castração. Muito necessário. Porque hoje, Deise, a realidade de castração no Brasil, ela é o seguinte: ela é a coisa que mais o Brasil precisa, né? Inclusive, nós temos agora um trabalho recém-publicado, muito oportuno falar aqui, que esclarece a tríade básica de política pública sobre cães e gatos. Veja, o trabalho nosso que foi publicado no evento internacional de saúde pública veterinária. E a primeira delas é a castração. Por quê? Aí a gente vê o Ministério da Agricultura desatualizado. Então, eu tive o prazer de estar nesse momento desse debate e atualizar. A Eveline. Levar essa informação. E aí a réplica, né, que veio para nós foi assim: então, elabore uma proposta legislativa que justifique esse orçamento e ainda assim, eu disse... deve ser uma proposta ligada às 3 pastas: Ministérios da Saúde, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Agricultura. Porque são os 3 ministérios, cada um tem uma responsabilidade sobre o cenário de cães e gatos aqui no Brasil. Porque estão vinculados, E né, aí eles pediram para a gente elaborar. E nós elaboramos.
E graças também a Já foi entregue? Na mão da via parlamentar, né? Sim. Porque, olha, Alagoas nunca viu um deputado desse jeito. Um deputado Marcos Beltrão é uma pessoa, assim, incrível. É um político Não, a visão que ele realmente demais. teve voltada para essas questões, né? Eu ainda não vi outra. Quem é Alagoas fora ele? Vamos deixar frisado, envolvido, embasado tecnicamente. Não tem floreio político. Né? Você vê um político... Quem se debruçar sobre os projetos de lei dele observa. É importante que se tenha tem que ser assim. Embasamento técnico. Se não tiver... Tem que ser assim, né? Não vai conseguir passar. Ambiente político e ambiente técnico tem que caminhar juntinhos. Então, juntinhos, esse aliados. elo começou muito bem. Então, assim, esse foi um momento que a gente pôde sinalizar sobre a importância dessa política de castração, né? E aí eu voltei, naquele momento, a reviver o discurso que eu fui fazer na Câmara dos Deputados em 2018, né? Quando foi feito lá a discussão em audiência pública com o próprio Ministério da Saúde de por que é que o Brasil não tem um dinheiro, popularmente falando aqui, um dinheiro separado para a castração de cães e gatos acontecer. Responderam o quê? Nesse momento, o debate estava sendo representado com um ministério só, que era o Ministério da Saúde. A resposta, em resumo, do Ministério da Saúde é que o Ministério da Saúde não vai dar conta de tudo sozinho. Não tem verba para isso, né? E aí, como... É porque, na verdade, também tem esse lance, Eveline, das pessoas, assim, de forma muito ignorante, eu posso dizer assim, pensarem que, eu vou usar aquela palavra que a gente usa sempre, saúde única, que estão vinculados. Não adianta você só cuidar do ser humano. Se você não cuidar dos animais, você não vai... Digamos assim, se você cuidar do animal, da saúde dele, de ter o controle de natalidade, isso vai desonerar a saúde. Então, tem que entender que estão vinculados. Olha, quando eu falo para vocês que Deise é a jornalista de Alagoas mais antenada e entendida na questão animal olha, é porque é. Aprendi muito com você. Aprendi muito com você. Então, Deise, nesse momento desse debate lá em Brasília, foi em 2018, veja, foi no início da legislatura, já passaram uns 4 anos, né? Que bom que o proponente da sessão foi reeleito, que é o deputado Marcos Beltrão, para poder a gente cobrar mais desse político que continue. Para não parar, né? Porque então, se não fosse ele... Nesse momento, foi falado que o Ministério da Saúde se posicionou dizendo que não era responsabilidade, não era só do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde não vai conseguir resolver tudo. E outra coisa, lá durante a fala, né, ele se reportou a mim, né, inclusive o representante do Ministério da Saúde, dizendo assim, olha... Eu entendo a importância das zoonoses em relação a cães e gatos. Nós sabemos que 70% das zoonoses que acometem pessoas vêm dos animais, né? 70% das doenças que acometem as pessoas são de ordem zoonótica, mas não é só o cachorro e o gato que é envolvido nessa transmissão. Tem uma série de outros fatores. E aí eu tive meu momento de réplica e eu disse para ele, olha, quero lhe sinalizar que, de fato, não é só o cachorro e o gato que é envolvido nas doenças, porém... O cachorro sozinho, ele é envolvido em mais de 60 zoonoses. E é o animal que está mais próximo do ser humano. Então, veja, 60 o cão, zoonoses... que é, né? Você coloca dentro de casa. Pois é. Não é todo mundo que coloca um cavalo, por exemplo, dentro de casa. E então, por isso que nós trabalhamos tanto com esse risco zoonótico. Então, e hoje não está só nas casas das pessoas, né? Está livre no centro urbanos, né? Exato. Então, eu tive essa felicidade também de olhar nos olhos desse representante do Ministério da Saúde e dizer, olha, o cachorro tem esse envolvimento aí de risco. E, assim, o assunto é bem mais sério do que aqui se tenta mostrar aqui para nós. Não é só um bichinho bonitinho que a gente tá falando. Eu lembro que você, várias vezes, em vários momentos, a gente conversou, Deise, não é só o bichinho fofinho que merece ser adotado, não. No Brasil, nós temos esses dois mundos, vai, né? muito além do que você imaginar que um cãozinho... vamos retirar ele da rua, vamos colocar dentro de casa. Mas se não tiver o cuidado da vacina, da ração, de manter o animal que não seja em ambiente insalubre, com certeza a gente vai ter consequências terríveis para nós também. Porque eu lembro que também você falou outro ponto importante em relação aos gatos. Eu tenho um gato dentro de casa, mas se eu não tiver esse gato vacinado, ou se esse gato viver na rua, vai trazer doença para minha casa, nas suas unhas, bactérias. Então, a gente tem que repensar várias coisas, porque não é só retirar o animal da rua, é dar o suporte que ele precisa, inclusive, para não transmitir doenças para a gente. Aí você entra naquele cenário de cuidados básicos, né, que é tão necessário. Exato. Aí a gente vem das justificativas, né? Lá atrás. Se um dia a gente for cobrar que o Brasil tenha um orçamento federal para castração, é porque a gente tem esses motivos gritando, né? Por quê? Porque a gente entra nesse cenário aí que você está falando. Nem tudo é um bichinho querido, porque nós temos as duas situações no Brasil. O Brasil tem metade dos brasileiros sobrevivendo com a renda de R$438 por mês. E todo mundo tem um cachorro e um gato em casa. Acontece que manter um cachorro e um gato requer dinheiro, tem que ter poder financeiro. E não é só para manter luxos de bichinho querido. Não. As medidas básicas que são protetivas de saúde, elas todas dependem de dinheiro, Deise. Então, assim, você precisa vacinar, precisa dar ração que é adequada, você precisa comprar areia, né, para o gato fazer as necessidades ração, em casa. Tem um ambiente
Tudo isso tem uma bacana conta para ele, por tudo mês. isso tem custo. Então, vamos pensar no cenário de poder financeiro das pessoas. Nem todo brasileiro que tem o cachorro e o gato tem condições de mantê-lo. Isso é uma realidade. Porém, o Brasil considera que é livre a criação de cães e gatos. Então, se o governo diz que qualquer pessoa pode ter um cachorro e um gato... Ele tem que dar o mínimo de suporte possível para essas pessoas cuidarem. Precisa acontecer. Mas, assim, vamos também fazer essa interpretação dessa necessidade, né? O Estado não tem a obrigação de custear tudo, porque criar um cachorro e um gato é uma decisão particular. Mas eu acho que o mínimo é o controle de natalidade através da castração. Aí a gente vai para as prioridades. Quando a gente está falando de prioridade de política pública, a gente tem que realmente pontuar o que é que vem na frente. O que vem na frente é a castração. Eu também sou pesquisadora da literatura legislativa internacional. Então, eu vejo o que está acontecendo nos outros países e, com isso, a gente só enriquece os nossos argumentos de pesquisa por aqui. Tem coisas que já estão acontecendo desde a década de 50 em outros países e nós estamos em 2022 e ainda não começamos. Ou seja, é atualizar o raciocínio de quem está no legislativo sobre a questão sanitária, de saúde única, que você frisa tão bem, né? Toda vez a gente tem que estar frisando isso, repetindo. Tem que se tornar repetitivo. Se a gente não cuida da saúde animal, a gente não preserva, não previne as questões que chegam até a saúde humana, né? Então, assim, quando a gente fala em castração, a gente fala em redução de nascimento de animais que estão nas mãos de pessoas que não têm condições de tê-los. Que muitas vezes acabam colocando, acumulando em suas casas sem o mínimo de condição. Disso, nós temos um desencadeado de problemas, sabe, Deise? Sem dúvida. Que um deles é esse daí que você acabou de falar, que é o acumuladores de animais. Então, se nós temos uma população abaixo da linha de pobreza aqui no Brasil, e essas pessoas têm cães e gatos, e o governo sabe que cães e gatos estão envolvidos em zoonoses de médio, baixo e alto impacto, e o próprio Ministério da Saúde sabe que esses animais fazem parte de uma fauna urbana, e ter esse impacto zoonótico. E a nível ministerial, nós não temos um ministério que seja exclusivo para cães e gatos, e nós não temos um custeio exclusivo para a castração. Então, e sabemos da necessidade, porque nós temos as faculdades publicando trabalho todo dia. Sim, sim. Então, nós temos debates sendo puxados por parlamentares. Então, assim, nós estamos num cenário que a gente ainda está andando em círculos, e não conseguimos avançar. Mas, assim, eu posso dizer que a gente já está tendo avanço. Tanto do ponto de vista de saúde pública, né? De políticas públicas, de ter o debate. Isso. De a Eveline chegar lá e, olha, eu quero a palavra, orçamento para a castração, vamos. Que, aliás, eu quero abrir um parêntese aqui, que eu acho assim, qualquer cidadão minimamente inteirado na questão de política pública, como, por exemplo, uma pessoa que é envolvida em proteção animal, que se chama de causa animal, né, popularmente falando, pode dar a sua contribuição, né, no universo político, porque é ali que se resolvem as coisas. Então, eu tenho essa incomodação em mim, esse incômodo, eu tenho os respaldos de pesquisa, então não tem motivos para a gente não criar essa ponte. Então, a oportunidade que eu tive, eu fui lá e deixei minha contribuição. Sim. Muitas vezes a grande contribuição que a gente tem é a palavra mesmo. É você falar algumas coisas certas, como eu acho que cada um precisa plantar a sua semente. Por exemplo, eu sou protetora independente hoje, né? Então, todos os animais que eu invento de resgatar, eu já garanto a castração. Olhem, você vai adotar esse animalzinho, mas você tem direito à castração. E esclareço, oriento, tento na medida do possível ajudar as pessoas, porque não é só você retirar um gato da rua, um cachorro e dizer, olha, fique, se responsabilize. É você tentar orientar as pessoas, transmitir um pouco do que você sabe para essas pessoas terem um entendimento da necessidade de se vacinar, de se dar uma ração adequada, de ter o controle de natalidade. Eu, esse final de semana, conversei com um rapaz, ele veio com a história, né? Deus fez os animais não para serem castrados, minha gente, não é isso não. Moço, pelo amor de Deus. É o entendimento do senso comum que nós chamamos, controle de natalidade, diminuição de animais errantes, diminuição de doenças, de transmissão de doenças, é isso. Você castrando seu animal não vai impedir que haja outros, que tenha-se outros animais no mundo. Você só vai tentar minimizar um pouco, fazer com que esse controle de natalidade ocorra, pelo menos nas redondezas. O seu animal, ele não vai mais dar cria, ele não vai mais, digamos, emprenhar gatas ou cadelas, enfim, é isso. Aí, Deise, você chega na segunda política pública básica que nós temos. Falamos da castração, que é a primeira de todas, porque não adianta deixar esses animais nascendo nas mãos de pessoas que não têm condições de mantê-lo. A segunda política pública básica é a educação ambiental.
É tudo isso que você está falando. Você imagine todo esse desgaste que você tem de ficar explicando para uma pessoa qual é a importância dela cuidar corretamente. Sim. Né? Que ela precisa cuidar, porque precisa de fato cuidar, porque senão você desorganiza um cenário assim, epidemiológico de doença que extrapola para as pessoas. Você imagina esse mas o meu animal não sai de casa. Mas, minha gente, pelo amor de Deus. Você imagina esse desgaste de organizar a cabeça de quem está no senso comum, que a gente só consegue fazer um negócio chamado de mudança de mentalidade com um negócio chamado de educação ambiental. Exato. E aí você se pergunta, qual é a atividade de educação ambiental que a gente vê no nosso município? Não tem. Em relação a isso? Não tem. Não temos. Não tem, não existe. Porque assim, aí a gente fala, é difícil fazer? Não, não é, porque hoje nós temos rede social, Instagram tá aí, todo dia os pobres, todas as pessoas da baixa classe de renda têm um celular na mão, e existe um Instagram, por exemplo, de uma prefeitura que poderia estar se utilizando desses canais para lançar mensagens educativas para o povo. Exatamente. Como essas coisas básicas que você falou. É preciso fazer a pessoa entender. E é tão simples, né, Eveline? Porque todo mundo tem acesso ao Instagram, todo mundo. O que é que falta é a organização, o planejamento para fazer isso funcionar. Mas eu ainda digo mais, por que isso não acontece? Porque não tem o entendimento. O entendimento de quem está na área do legislativo, do ambiente político, é que é o nosso grande entrave. As pessoas não entendem o porquê das coisas, porque quando você vai pensar em política pública, você começa entendendo o problema. Se você não entende esse problema, a chance de você ficar trabalhando fora do contexto e se distanciando do que o problema precisa é muito fácil de acontecer. Primeiro, entende-se o problema. É necessário todo mundo entender que o povo que cria cães e gatos precisa de educação ambiental, porque senão a gente não muda as mentalidades. Exatamente. Vocês querem ver as pessoas acertando, vocês querem ver o cidadão criando corretamente, mas o cidadão não sabe criar. Não vai adivinhar. O cidadão não entende que aquilo dali é uma gravidade, criar um cachorro sem fazer uma vacina. O cidadão não entende que criar um gato trazendo areia da praia para dentro de casa para ele defecar é um problema. E nós temos muito isso acontecendo aqui, né? Por quê? Porque o gato, como você bem frisou, guarda sujeira nas unhas. Aí você tem um gato dentro de casa que você não sabe criar. Que sobe na sua cama, sobe no seu sofá. Você não está sabendo criar o gato. Você está indo buscar areia na praia porque você acha que é normal. O gato fica guardando a sujeira dos micro-organismos todos nas unhas. Ele dorme na cama, você adoece. Você vai para o médico e o médico descobre que foi uma zoonose e vai dizer, a culpa é sua que não está criando o animal correto. A pessoa não tem como adivinhar como é que cria o animal correto. E a pessoa acaba se desfazendo do bicho, porque para ela é mais fácil, ao invés de tratar do problema. Aí a gente chega nessas consequências, que é assim, criou-se aquela visão. O animal é um problema, ele me transmitiu doença. Sim. Joga fora. Mas acontece que esse risco ele já existe. O que é que está faltando? É a gente organizar a convivência aqui no ambiente urbano. Nós estamos na faculdade formando veterinários. Os veterinários estão aí com capacidade de orientar, mas as pessoas precisam chegar ao veterinário. Ora, se nem todo mundo tem condições de pagar uma consulta com o veterinário, então grande parte da população vai criar o cachorro-gato errado, sem ter acesso ao veterinário, tudo desanda. Como é que a informação pode chegar para essas pessoas? Através de um trabalho de educação ambiental que seja feito com mídia espontânea, através de uma prefeitura. E aí a gente chega, também essa é uma política pública que precisa ser organizada a nível federal. E nós também temos um projeto de lei belíssimo tramitando em Brasília, que é para organizar o cartão de vacina do cachorro e do gato junto com informações educativas. Sim, inclusive... Isso está tramitando, belíssimo projeto. Isso surgiu através... eu acho que foi você, sua ideia. Daisy. Porque você tinha aquele caderno, como era um guia educativo. Um guia educativo que atrás dele tinha o cartão de vacina. Eu lembro bem disso. Mais uma ideia que surge aonde? No berço acadêmico. Por que nós estamos nas universidades pesquisando e pensando soluções para resolver os problemas da sociedade? Porque esse é o nosso ofício. Nós estudamos as coisas, pensamos soluções e depois damos andamento, damos encaminhamentos. Aí os encaminhamentos precisam ser instituídos a nível de política pública. E nós fizemos uma iniciativa dessa. Exatamente. Né? Eveline, você falou dos 3 pontos. Você falou primeiro política pública, não foi educação ambiental, e a terceira? São as 3 políticas públicas básicas, né? Castração, educação ambiental e a terceira. Posse responsável. Fale sobre essa posse. Então, mas eu quero que você fale aí, essa tríade tem castração, educação ambiental e posse responsável. Para a gente encerrar, fale sobre a posse responsável, porque, assim, é algo de extrema importância que as pessoas precisam aprender, que ainda nem todo mundo sabe, nem todo mundo entende. Eu aproveito para destacar aqui mais uma vez, essa tríade de política pública básica que o Brasil precisa é um trabalho que acabamos de publicar, né, que vocês podem ter acesso, a Deise depois pode disponibilizar o link. No Congresso Ibero-Americano de Saúde Pública Veterinária, nós explicamos qual é a tríade de política pública básica, por que ela tem que acontecer, e são essas 3. Castração, educação ambiental e posse responsável. Não há como ter avanços a nível nacional ou municipal que se pense do bem-estar de cães e gatos se a gente não tiver essas 3 políticas públicas implementadas.
A política pública de posse responsável, ela precisa ser entendida como importância de política pública, porque isso ainda não aconteceu no nosso Brasil. O que eu quero dizer com isso? Posse responsável é uma coisa que é vínculo homem e animal. Em todos os países da Europa, que são mais antigos que a gente, essas coisas já acontecem desde a década de 60. Naturalmente. Não se cria um cachorro numa cidade sem ter um vínculo de responsabilidade com ele. Porque se o cidadão não tiver responsabilidade com esse animal se torna um problema para a saúde pública, é um problema sanitário no país, por conta das doenças que se descontrolam. Não é à toa que nós temos leishmaniose, porotricose e várias outras que a gente pode fazer Infelizmente aqui em Maceió, né? Só sobre isso. Já está então, chegando. Quando nós falamos de posse responsável, nós estamos dizendo nada mais do que exerça responsabilidade sobre o animal que você está criando. Só que aqui no Brasil, quando a gente fala em posse responsável, por enquanto, nós estamos falando como um ato de solidariedade. A gente vai com pura e simplesmente com muito resgata amor, e pega. com muito amor. Dê um ar, baixa dar um ar. A gente fica simples. tentando explicar para as pessoas, olha, quem ama, cuida. Por favor, cuide direitinho. O bichinho sofre, vai sentir vai sentir dor, vai sentir frio à noite. Quando a gente fala de política pública, a gente estabelece regras. Então, assim, a partir de agora, você que cria um cachorro ou um gato, você tem que seguir algumas regras. É sua obrigação. E, gente, é preciso entender que a política pública ela vem para ajudar, porque vem para organizar o cenário. Mas muita gente não entende assim, né? Quando já começam a aparecer as responsabilidades, não quero mais não. Mas só que aí a gente vai ter... Tem que castrar, tem que vacinar, quero mais não. Então, com isso a gente vai ter... Isso aconteceu na Holanda, quando instituíram a política da posse responsável. Houve uma coisa, assim, que as pessoas ficaram... não quero ter responsabilidade, se desfaziam dos bichos. Mas isso já tem muito tempo. Houve mudanças, né? Então a gente sabe que acontece isso. Quando a gente começa a ter uma regra, há um momento de transição. A sociedade vai se acostumar com a nova metodologia, mas é para o bem da própria sociedade. É inadmissível criar um cachorro sem responsabilidade. O Estado não vai dar conta... Mas é importante também que, assim, né? Tanto o tutor, né? Aquele que se dispôs a adotar, enfim, quanto o Estado, eles precisam estar, digamos assim, andando... de mãos dadas, eu posso dizer assim. Com sua responsabilidade. Cada um com sua responsabilidade e entendendo que é importante ter essa posse responsável. Qual é a primeira responsabilidade do Estado? É traçar as diretrizes para o cidadão caminhar corretamente. É organizar esse cenário, que a gente não fez ainda, né? Então, o primeiro é esse, posse responsável. E o que é posse responsável? O Estado vai lhe dizer agora como é que você tem que criar um cachorro. Aí vem a história da microchipagem. Por que eu vou microchipar um cachorro? Porque eu vou cadastrar os seus dados na prefeitura. É assim que acontece em todos os outros países. Um dia, quando a gente tiver um período de transição adequado, a gente vai chegar a este cenário. É óbvio que uma política pública, para ela ser implementada, é preciso ver se a realidade do povo daquele local está apta a receber aquela política pública. Então, talvez seja por isso que o Brasil ainda não se encorajou de implementar a política da posse responsável de fato. E talvez seja um pouco difícil mas ela ainda. É necessária, né? Necessário, mas assim... E só vai resolver quando ela existir. Então, enquanto esta política pública não acontece, por isso que nós falamos de três. Enquanto a gente não tiver mais Evelines, vai ser difícil. Mas precisamos de mais Evelines. Precisamos de mais deputados envolvidos com essas questões. Com as questões sérias do trilho certo, né? Da condução adequada. Eveline, eu sei que assim, esse nosso bate-papo poderia render mais de 1 hora, mas a gente precisa encerrar. A sua colaboração foi muito bacana e com certeza... Será um prazer vir em outros momentos. Você vai vir. E com certeza a gente trouxe um debate importantíssimo para você que quer entender melhor como funciona principalmente essa tríade, que agora eu aprendi: castração, educação ambiental e posse responsável. Assistam o nosso programa, o nosso podcast, que vocês vão ficar por dentro de tudo isso e muito mais. Políticas públicas para essa questão da causa animal, da saúde única, elas precisam acontecer, e para isso nós precisamos de mais profissionais, assim como a Eveline, que estuda mesmo. Ela vai a fundo, pesquisa, escreve artigo e publica, não só por publicar, é porque ele realmente tem uma razão de ser. Eveline, muitíssimo obrigada por sua participação aqui no nosso programa. Grata, valeu demais. Mesmo. Você contribui muito aqui em Alagoas. Imagina nós duas. Então, até a próxima, gente. Que vocês não percam o nosso próximo podcast, que com certeza vem conteúdo incrível por aí. Se inscreve lá no nosso YouTube, comenta, compartilha com os amigos e até a próxima. Tchau, tchau. Programa Pet Vida. Apresentação: Deise Nascimento. Produção: Produtora Maná. Um oferecimento: Estúdio Jéssica Jordão. Empoderando e harmonizando sua beleza.